A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal acaba de aprovar a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O advogado indicado por Lula recebeu 21 votos favoráveis e apenas 5 contrários. A indicação deve ser votada pelo plenário daqui a pouquinho. Inclusive, Zanin precisará de 41 votos para ser aprovado. A gente vai continuar em contato com a nossa equipe em Brasília. Daqui a pouco, inclusive, traremos a informação ao vivo sobre a votação da indicação de Cristiano Zanin no plenário do Senado Federal. Para começar a nossa rodada de análises, aqui no estúdio da Jovem Pan News em São Paulo, de volta aos Pingos nos Is, Tiago Pavinato. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Nenhuma surpresa nessa apreciação por parte da CCJ? Placar de 21-5. Deve ser confirmada a indicação também em plenário, é isso, Pavi? Exatamente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aliás, boa noite, minha falta de educação, né? Eu saí rapidinho ontem e hoje eu já voltei sem ela. Deixa eu pegar de volta. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota. Boa noite, Zé, boa noite, Dantas, boa noite a nossa audiência querida, né? A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou o indicado pelo presidente Lula, o seu advogado pessoal, o doutor Cristiano Zanin Martins, e nessa sabatina ele se saiu muito bem. Muito embora, e essa observação, é preciso que fique claro, nos temas mais sensíveis ao eleitorado brasileiro, que são marco temporal e a questão do aborto, ele deu respostas muito curtas e insatisfatórias. Portanto, há que se deixar, em especial, a questão do aborto bastante frisada. Ele não fincou nenhum posicionamento acerca do aborto. E eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai seguir a tendência dos Estados Unidos nesse tema. Portanto, aos senadores que o aprovarem agora no plenário, saibam que podem ter contribuído para a formação de uma bancada pró-aborto. Mas, de toda forma, ele se saiu muito bem, a sabatina, toda sabatina, é claro, um candidato ele vai preparado até ela, todo candidato ele tem boas respostas, mas a sabatina ela não vincula ninguém. Inclusive a questão do aborto, ele poderia ter fechado uma posição e poderia votar outra, se esse tema viesse quando ele estivesse já ocupando a cadeira de ministro. E estivesse porque ele passou, ileso, com muitas poucas críticas, salvo aquelas que o senador Girão fez mais cedo, e o Sérgio Moro, que fez um questionamento, que ele tentou fazer um ataque, mas ele foi bastante ambíguo nas suas perguntas e fez tergiversações ali que a gente não entendeu bem qual foi o posicionamento do Moro ali naquela sabatina, se a participação dele foi positiva ou se foi irrelevante, mas o fato é que ninguém, absolutamente ninguém, trouxe ao confronto do Cristiano Zanin Martins o tema dos 1.245 brasileiros que são réus e estão presos preventivamente ou estão em liberdade provisória severa, liberdade provisória, quase que uma prisão em liberdade, para não falar em liberdade provisória, porque esses 1.245 brasileiros, eles estão passando por aquilo que o Cristiano Zanin disse ter passado com a Lava Jato. Ele se notabilizou com a questão do lawfare, ele se notabilizou com a questão de que seu cliente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não gozou dos direitos e garantias fundamentais, não gozou do devido processo legal, teve as suas garantias no processo penal violadas pelos juízes e pelos promotores da Lava Jato, que ele não tinha facilmente acesso a todo o inquérito, e nós temos hoje 1.245 brasileiros que estão passando pelo mesmo problema, estão com as suas garantias penais violadas, não gozam do devido processo legal, não estão gozando do direito à ampla defesa, os seus advogados não têm acesso à integralidade das investigações, e esse tema que poderia esquentar essa sabatina, que poderia tornar essa sabatina um pouco interessante, não teve muito relevo. E parece que a boca de urna em Brasília
já considera que o Cristiano Zanin vai empatar com o Fux no seu placar de aprovação. De manhã, a boca de urna era de 55 votos, no meio da tarde 68 para aprovação de Zanin no plenário, ou seja, daqueles 32 que votaram no Marinho lá quando o Pacheco concorreu à reeleição e que se imaginava seriam eles, né, os senadores da direita, boa parte, mais da metade já vai votar favoravelmente ao Zanin, o que o leva ao pódio como o mais bem votado na indicação do presidente por STF. O primeiro lugar hoje é ocupado pelo Fux, com 68 votos de aprovação. O segundo lugar, Lewandowski, 63 votos de aprovação no Senado. E o terceiro lugar, Luiz Roberto Barroso, com 59 votos. Então, tudo indica que o Cristiano Zanin, se não romper a margem, se não romper esse número de aprovação dos senadores, se ele não ficar em primeiro lugar, pode ficar empatado com o Fux em primeiro. É isso, já a gente vai trazer inclusive informações ao vivo diretamente da capital federal. Dentro de instantes, o plenário do Senado irá votar a indicação de Cristiano Zanin para integrar a Suprema Corte no lugar de Ricardo Lewandowski. Ele precisará ter pelo menos 41 dos 81 votos possíveis dos senadores. Daqui a pouco, mais informações. Vamos, então, à capital federal. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria também escutar suas primeiras impressões acerca dessa sabatina, longas horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Temas espinhosos, como se saiu Cristiano Zanin? Seguro, firme, foi convincente, Zé? É um momento importante que o Senado não dá, assim, tanto brilho, né, nesta decisão. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, que está comigo aqui em Brasília. Muito boa noite, Mota, no Rio de Janeiro. Boa noite, Pavi, aí em São Paulo, nesse estúdio maravilhoso, né? E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Daniel, a Constituição brasileira, eu acho que foi muito sábia ao decidir esta partilha de responsabilidades entre o presidente da República e o Senado Federal. Não ao Congresso, a Câmara não entra, ao Senado Federal. Foi uma ideia de copiar ali a Suprema Corte norte-americana. Esta sabatina deveria ser muito mais séria, muito mais profunda, né? E no sentido de realmente decidir o que vão votar os senadores. Mas elas acabam no jogo de cartas marcadas. Independente do que diz o candidato ao Supremo Tribunal Federal, ele será aprovado ou não segundo a decisão anterior tomada através de acordos políticos. Esta é a grande realidade. E o que acontece, eu acho um vício tremendo, um vício de origem, é que logo depois de indicado, alguns até antes, o candidato vai de senador a senador, chega nos gabinetes dos 81 senadores e lá no escurinho do gabinete conversam, falam, se comprometem. É aí que está o grande vício. O que o Zanin falou com cada um senador, ninguém sabe. 3 senadores me disseram que ele veio dizer que seria independente, que a indicação por parte do presidente Lula é apenas uma praxe que o presidente tem que indicar alguém e que ele, chegando lá, esquecerá rapidamente deste cuidado em indicar o seu nome e será ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que ele desceu a detalhes da expectativa de cada um dos 81 senadores nesse encontro secreto. E é aí que mora o problema. Eu entendo que a regulamentação desta sabatina deveria proibir, sob pena de cancelar a indicação, o encontro do indicado para o Supremo com os sabatinadores, o encontro dele com os senadores em reunião secreta, em reunião fechada. É aí que mora o grande vício. E isso faz com que esta sabatina, na toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, seja um jogo de cartas marcadas, um chazinho das 5. Não é hoje totalmente um chazinho, porque existem os contrários que vão votar contrariamente à decisão do Zanin. Ele foi muito claro no sentido de que está pisando em ovos, economizando palavras, porque sabe que tem esse favoritismo. Ele mostrou ali que não será
um ministro do Supremo progressista. E haverá temas muito importantes a serem decididos pelo Supremo, como, por exemplo, o aborto legal e vários assuntos que dependeriam exatamente desta decisão. Sobre a Lava Jato, foi uma escorregada. Ele não disse peremptoriamente, né, de que vai julgar atos da Lava Jato, o que seria um absurdo, porque ele participou como advogado da Lava Jato, mas ele deixa a possibilidade, ele não descarta. E mais, sobre o ex-presidente, do presidente Lula, o Zanin não diz de uma maneira firme de que todos os processos envolvendo o presidente Lula, ele vai se abster, ou seja, se colocar como impedido, e só o ministro do Supremo é que pode ficar impedido. A notícia que se tem, que a gente conversa aqui, é o seguinte: o ministro, quando chega no Supremo, ele fica muito grato pela indicação, pela aprovação, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, e aí ele se acostuma com a toga e descobre que não pode ser removido. E aí ele vira mesmo, de fato, o ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que todos nós esperamos. A indicação, eu defendo a indicação pelo presidente da República, porque ele chega lavado por votos, e isso é importante. Do contrário, seria uma politicagem entre os integrantes aí do judiciário, que acaba mal, como foi a lista tríplice, que teve uma origem ali de debate interno no Ministério Público Federal para indicação do Procurador-Geral da República. Então, ele titubeou, pisou em ovos e não assumiu compromissos importantes que deveriam ser assumidos numa sabatina desta natureza. E a culpa, repito, é dos encontros secretos. É isso, eu chamo a atenção porque nós estamos, inclusive, monitorando a sessão plenária do Senado Federal. Dentro de instantes, os senadores irão votar a indicação de Cristiano Zanin, que foi aprovado há pouco pela Comissão de Constituição e Justiça por 21 votos favoráveis a 5. Agora o plenário vai se debruçar sobre essa indicação. Então, daqui a pouco a gente vai trazer informações ao vivo, diretamente do plenário do Senado Federal. Agora, Cláudio Dantas com a gente também em Brasília. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Dantas, chamou a atenção, inclusive, uma postagem sua, eu achei muito oportuna, destacando algumas falas de Cristiano Zanin, e você colocou na legenda: imagino que os senadores depois certamente irão cobrar Cristiano Zanin, porque ele disse que iria se guiar exclusivamente pela Constituição Federal e pelas leis do país. Queria, claro, suas impressões acerca do desempenho, a performance dele nessa sabatina na CCJ, Dantas. Boa noite, Daniel, boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota e toda a nossa audiência. De fato, Daniel, este tweet eu fiz ali, acompanhei desde cedo essa sabatina, naturalmente com todo o interesse, e destaquei algumas frases que eu considero que sejam importantes para a gente fazer aquele chamado print. É a frase que vai nos guiar quando, sempre que for necessário, fazer uma avaliação da atuação de determinado ministro, nesse caso, especificamente aí do Cristiano Zanin. Inclusive, esse tweet foi até utilizado pelo senador Portillo lá na hora da sabatina. É disso que se trata, né? Eu acho que o aspecto que mais chama a atenção é a indicação de um advogado pessoal, né, do próprio presidente da República. A questão da impessoalidade, ela foi relativizada, esse critério foi relativizado, ficou muito claro isso, e todo mundo questionou sobre. Acho que a pergunta que mais foi repetida na sabatina foi justamente se ele iria se declarar impedido nos casos envolvendo Lula, se ele teria a independência necessária para julgar. E ele fez questão de enfatizar isso, fez questão de enfatizar que a sua indicação pelo Lula tem a ver com o seu posicionamento de vida. Ele se colocou como um operador do direito independente, que vai resguardar aí, proteger a Constituição e que vai se guiar só por ela. Não vai se submeter a ninguém, muito menos àquele que o indicou, ao presidente Lula. Isso são as frases de Cristiano Zanin. Nós podemos acreditar nelas ou não, mas elas estão nos anais do Senado da República. Estão gravadas nos anais do Senado da República. Eu fiz questão de também gravá-las no Twitter, porque fica mais fácil de encontrar, né? Então, a gente está num momento de clivagem grande, né, da nossa República.
essa indicação, essa primeira indicação do Lula no seu terceiro mandato ao Supremo, ela criou um racha na própria esquerda, que tinha outros candidatos, justamente porque essa mesma esquerda, e eu antecipei essa análise aqui para vocês, essa mesma esquerda enxergava o Zanin como um candidato conservador, de perfil conservador. Ele fez questão de deixar isso claro na sua sabatina, mas, como ressaltou o Pavinato, ele não se comprometeu com pautas, né? Não se comprometeu com pautas. Não acho nem ruim isso. Eu acho que seria muito ruim se ele já se antecipasse. A gente precisa que os nossos ministros do Supremo não se antecipem mesmo, não antecipem voto, não antecipem posicionamento, respeitem a LOMAN, tá? Que é a lei que rege a magistratura, e saiam da mídia, que resguardem, que atuem com contenção, né? Eu espero muito que o Zanin, que foi um advogado ativista, um advogado que usou bastante a imprensa, a mídia de uma maneira geral, para poder fazer prevalecer a sua tese de lawfare, ele, como ministro, ele se resguarde, ele abandone o palco, o debate público, no sentido de participar, né, de debates em redes sociais, de fazer declaração dia sim, dia não na imprensa. Eu acho que esse tipo de perfil de ministro contamina muito um julgamento. O Supremo, a Corte Suprema, a nossa Corte Suprema, ela precisa voltar ao seu escaninho. Se, de preferência, o Senado precisa trabalhar, ajudar, colaborar para que ela se restrinja a temas constitucionais, deixe de ser, num futuro próximo, a quarta instância criminal, porque é isso que ela se tornou, misturando interesses privados, misturando a política, se politizando demais. Esta semana, inclusive, nós reclamamos muito do ativismo, né? Diariamente aqui a gente reclama do ativismo judicial, especialmente do Supremo. Mas hoje, essa semana, nos deparamos com um levantamento mostrando que a cada 2 dias algum político, algum senador ou deputado recorre ao Supremo para dirimir qualquer questão. E a maior parte das vezes se trata de derrotas legislativas que o sujeito que é derrotado, tem sua tese derrotada, recorre ao Supremo para tentar virar o jogo no tapetão. Então o nosso Congresso também precisa voltar ao seu escaninho, precisa respeitar essa independência, e ele só vai fazer isso quando deixar de convocar o Supremo a todo instante para lidar com qualquer questão. Questões precisam ser resolvidas, questões legislativas devem ser resolvidas no Legislativo. Isso vai ajudar muito que não haja essa confusão hoje que nós estamos vendo, né, de atribuições do Supremo, do Judiciário legislando, do Executivo legislando, o Legislativo executando. A gente hoje vive uma confusão na República, uma confusão. A Constituição, esta que deve ser preservada e guardada pelos ministros do Supremo, ela parece que foi colocada de lado, esquecida. Então, é disso que se trata. Eu analiso o comportamento da oposição nesta sabatina, na CCJ, de uma maneira positiva. Claro que muitos ali se colocaram com um certo medo, porque estão pisando em ovos, né? O Pavinato citou o Moro, sim. Tem outros também que se colocaram, o próprio Flávio Bolsonaro, que usou a locução ali para poder falar do julgamento de amanhã do seu pai, elogiou o Zanin, etc. e tal. Vários outros que a gente está acostumado a ver nas redes sociais com comportamento, né, bastante aguerrido, combativo, se mostraram bem tranquilos, pacíficos, cordeiros lá durante a sabatina. Eu acho que até decepcionaram muito o seu eleitor de rede social, aquele que esperava um combate, né, provocação, etc. e tal. E a pergunta que se faz é a seguinte: o que se quer? Uma política, né, de baixo nível, de lacração, de ofensas, ou uma política republicana? Eu acho que é um bom momento de transição. Eu acho que quando o nosso senador, nosso deputado entender isso, vestir o seu mandato com responsabilidade, executar, aplicar a responsabilidade diária nele, e o fazer sem medo, eu acho que a gente vai evoluir na nossa democracia.
Só para atualizar a nossa audiência, neste momento o Senado Federal vota a indicação de nomes para embaixadas do Brasil na Europa. Daqui a pouco, inclusive, os senadores irão votar a indicação de Cristiano Zanin no plenário. Então, Cristiano Zanin precisa obter 41 dos 81 votos possíveis no Senado Federal. Então, eu vou continuar com o nosso giro de comentários, eu vou passar antes... Canhato, tem uma coisa muito engraçada aqui. Pavinato quer trazer uma informação. O chat está perguntando como é que o Cristiano Zanin consegue estar em Brasília e apresentando os pingos nos is ao mesmo tempo. Excelente pergunta. Muitas pessoas, inclusive no chat, falando, mas como assim? Cristiano Zanin apresentando o programa Pingos nos is? Calma, gente. Eu não sou o Cristiano Zanin. Tem parentesco? Não, tem parentesco? Inclusive, rapidamente, se a direção me permite, há 2 dias eu fui no mercado que fica aqui na rua de trás da Jovem Pan. E a vendedora, a moça que trabalha no mercado, disse, o senhor não é o Cristiano Zanin? Eu falei, não sou eu. Tem algumas diferenças. Eu tenho mais cabelo que o Cristiano Zanin, eu acho que talvez um pouco mais magro, conta bancária também um pouco mais magra, e o óculos, gente, o óculos talvez seja exatamente do mesmo modelo. Essa é a semelhança. Não é o Zanin, é o Clark Kent, pô. Dantas, você? É o Clark Kent, não é o Zanin, é o Clark Kent. E acabou de tirar o óculos, virou outra coisa, hein? O quê? O quê? Agora eu já não sei. O Clark Kent, quando tira o óculos, porra, vira o super-homem aí, ó. Valeu, Dantas, valeu. Mudou o apresentador. É muito bom ter amigos aqui na Jovem Pan.